Bom, então vamos lá, né? Hoje a gente vai receber aqui pela primeira vez ele que é um talentoso fotógrafo, né? Ele é casado, ele é formado em administração, ele fez violão clássico e ele é um amigo, Guilherme Almeida. Valeu, uma honra estar aqui, né, fazendo esse primeiro episódio aí com você. A gente se conheceu, né, fez um network aí e para mim é um prazer estar aqui, compartilhar um pouco aí da experiência com outros fotógrafos, outras pessoas da área. É isso aí, você sabe que é você quem vai falar mais, né? É o primeiro, eu literalmente não sei muito como que vai ser, né, mas isso nasceu literalmente de uma conversa, né, da gente começar a falar sobre isso aqui, né, algo que a gente tem em comum, algo que tem mudado a nossa vida, né? Então eu tô feliz de você ser o primeiro. E conta aí pra galera, né, um pouco sobre sua história. Vamos começar pelo começo, né? Qual que é o começo do Guilherme? Então, na fotografia, vamos falar assim sobre algumas referências. E eu teria que ir lá pro começo mesmo, assim. Eu tava até conversando com a Bruna, né, essa semana. Então, falando sobre como que eu cheguei aonde eu tô hoje e como que as coisas aconteceram, né? E aí eu fui lembrar de algumas coisas, assim, bem do início. Na época, eu quando criança, minha avó trabalhava no Ministério do Trabalho, bem ali de frente à Praça Cívica, né? Sei. E eu sempre ia com a minha mãe, assim, pra ficar, às vezes, né? As coisas na época se resolvia muito ali no centro, naquela região. Então eu lembro de ir e ela me contar algumas coisas, né? Mostrar. Então, assim, essa forma dela lidar, assim, dela me mostrar as coisas, me abriu muito essa percepção, assim, de observar, né? Principalmente, assim, os prédios, essas coisas. Então, acho que ser fotógrafo é um pouco disso, assim, de como que você vê o mundo, né? Então, assim, eu tive essas referências, sempre tive ali um contato com, na época, aquelas câmeras da Kodak, né? Não sei se você já teve. Já tá falando a idade, basicamente, né? Tá... Eu lembro que ela tinha aquelas câmeras, então, que era de filme, tinha, eu fazia algumas fotos ali, pegava, você tinha um botãozinho ali que você, né, colocava, era bem analógico mesmo, assim. Então eu já fazia, e assim, tinha algumas poses, geralmente a pessoa deixava para um aniversário, e eu fazia já umas fotos meio, assim, pegava o violão ali, né, eu sempre tive o violão assim, né, do lado, e colocava o violão, tirava uma foto do violão, depois ela ficava até bem... Mas já é o começo, essas fotos, né? aqui, de um negócio meio, uma estética, assim, um pouco diferente. Então eu sempre tive esse contato, assim, essa referência, e sempre gostei muito, assim, com meu pai eu tive essa referência de filme, assim. E isso... Seu pai gosta de filmes, assim? Então, ele gostava, a gente gostava muito de assistir filme junto, né? Então, ele trouxe essa percepção, assim. Então, eu sempre gostei muito disso pelas referências que eu tive. Quando assim, eu tive um momento de decidir trabalhar com a fotografia, né? Mas isso já era, assim, não teve um momento de... Eu já gostava, assim. Já gostava, já era algo que fluía já, era né? Que fluía, eu já... No natural, no já tirava dia a foto ali dia. do celular e, assim, as pessoas gostavam. Eu sempre era o cara da turma, assim, que fazia as fotos, né? Você vai tirar as fotos porque os ângulos, assim, sempre observava muito essa questão da perspectiva, de como colocar. Então, sempre tive, assim, mais esse feeling. Então, antes da pandemia, um pouco eu trabalhava com música, assim, né? Mas... fixo mesmo, assim, tempo integral com a música. E aí veio a pandemia, assim, algumas coisas aconteceram, a música deu aquela, né? Na verdade, quase tudo parou. Aí eu comecei... Aí tava mais focado na internet já, criando conteúdo, tava pensando em alguma coisa, assim, para fazer um curso ou algo do tipo. Aí, na época, a Bruna, a gente nem era casado, né? A gente namorava, né? Só que assim, sempre na ideia, assim, eu quero fazer, vou fazer o curso aqui e tal, mas muito criterioso para gravar, alguma coisa assim. E às vezes gravava 10, 15 vezes o vídeo, não gostava, uma notinha gostava, ali, né? Então assim, não Exigente acabava não igual postando. eu sei bem como é que é. Aí ela falou assim, não, vamos colocar um prazo. Então, a gente conversando, assim, a gente tava num restaurante, a gente conversando, ela falou assim, não, vamos colocar um prazo. Pra você fazer assim, né? A gente coloca e... Você pega isso assim mais a sério, assim, vamos ver se vai, assim, nesse ponto. Aí a gente colocou esse prazo, assim, e não saiu nada.
Aí ela falou assim, acho que você podia desistir da música. Ela falou isso. Aí acabou que assim, eu falei, não, vou deixar a música como um hobby mesmo. Aí ela falou assim, você gosta muito, assim, já tinha essa questão, né, que eu falei de gostar muito de fazer foto. Sempre que a gente ia nos lugares, eu fazia 1 milhão de fotos dos lugares, assim, das coisas. Né? Então ela falou assim, por que você não trabalha com fotografia? Eu falei, Então isso partiu dela, assim... partiu dela. Falou, eu sempre né? gostei, assim, mas assim, a ideia veio dela, assim, ela que... E aí eu falei assim, vamos... Mano, é porque é só um detalhe aqui, isso é muito incrível, né? Que eu também sou casado e eu também sempre me senti atraído por fotografia, também sou aquela, Riley, tira aqui nossa foto, sabe? Aquela pessoa que tava sempre assim. E sempre me chamou a atenção, mas parece que foi depois que a mulher falou, por que você não mexe com isso? Parece que o homem é tão meio tapado assim, né? Desculpa a forma de falar, mas às vezes a gente fica meio assim. Então, precisou desse empurrão dela, então, de certa forma, né? Sim, aí foi isso. Aí eu lembro que eu comprei a câmera, e aí, daí já aconteceu, assim, as coisas. E aconteceu, assim, até rápido. Com 3 semanas, assim, eu já peguei o primeiro cliente, né? Na época, era uma amiga dela, que estava gestante. Falei assim, eu preciso de... Tava procurando um fotógrafo, eu falei, o Guilherme tá fazendo foto. Aí a gente marcou, fez as primeiras fotos e as coisas foram acontecendo, assim. Então, essa gestante foi a primeira que você fotografou? Ou... A primeira, assim, como... Antes eu fazia com a Bruna mesmo. Com a Bruna, né? Eu sabia, porque eu tô pensando aqui só na minha esposa também, porque a gente fazia, então levava ela, vamos lá pro parque, assim. A gente ia para um parque e eu fazia as fotos dela, Eu ia muito em evento, olhava que evento que estava rolando. Aí ia para os eventos, fazia foto. Então, era assim, praticava, quase todo dia estava fazendo foto de alguma coisa, assim, né? Então, esse foi o início, assim, profissionalmente, assim, né? Como que... Mas sempre gostei, assim, não teve um momento que eu falava assim, não, nunca foi uma coisa tão planejada, mas eu já estava meio caminho andado, assim, já tinha boas referências, né? Já gostava de muita coisa, assim, de arte, igual a gente... Um padrão de luz que a gente usa bastante mesmo, né? Que é de Rembrandt, que vem ali do artista. Então, essas referências já aconteciam, assim, eu já gostava, já apreciava muita coisa, já tinha uma perspectiva. Então, o desafio mesmo foi aplicar a técnica para chegar nas referências que a gente tinha, né? Então, foi esse, assim, o início. Pois é, e você falando de referências, aí no caso, hoje você é fotógrafo corporativo, né? Sim. Assim igual a mim, viu? Então, se você quiser fazer um ensaio, me contrata. Não contrata ele não, viu? Tô brincando. Então... Mas você não começou no corporativo, né? Ou começou? Não, eu já tinha ideia do que eu queria, assim, eu queria ir já pro corporativo. Só que, inicialmente, eu comecei com os clientes que foram, assim, aparecendo, né? Eu já tinha ideia do que eu queria, assim, fazer essas fotos... fazer retrato, fazer a parte mais corporativa, assim, eu já tinha uma ideia, só que no início, assim, você até não sabe muito o que fazer, para onde ir, assim, como que as coisas funcionam, como que o mercado... É um mundo muito novo, né? Isso, então você tá assim, aprendendo. Você não tem uma estrutura, assim, definida de como as coisas acontecem. Então, eu fui pegando, assim, né, essa mesma aconteceu, porque era uma amiga da Bruna que queria fazer foto, então ela apareceu, eu falei, não, vamos fazer. Aí eu postei as fotos dela e já aparece outro, assim, daquele mesmo nicho ali. Então, eu comecei a fazer... Aí, assim, fiz de tudo um pouco. Fiz aniversário infantil, fiz foto de avião, assim... Foto de avião? Como assim foto de avião? Muita coisa. Fala um pouco sobre isso aí. Então, essa acaba que já é um pouco do corporativo, assim. Mas através das postagens que eu fui fazendo, eu cheguei num cara que ele vendia aviões, né? Então, ele queria fazer as fotos pro site dele. Então, ele falou assim, eu preciso das fotos. Na época, eu fiz foto e vídeo, né? Para ele ter essas fotos e colocar no site para divulgar, né? Ele mandava para alguns clientes, assim, então, foto de todos os ângulos. A gente fazia um vídeo ali com a descrição do que seria, né? Então, cheguei a fazer essas fotos também. Foi para mim, assim, algo diferente. Foi no começo, assim, também, de fazer. Então, inicialmente foi isso, assim, fazer de tudo um pouco, foi aparecendo e foi fazendo. Aí, com o tempo, assim, essas referências do corporativo mesmo, a gente vai adquirindo, vai entendendo, assim, e vai encontrando outras pessoas, né? Então, de tanto buscar ali, estudar o meio, você vai vendo quem são as pessoas que são referências, né?
vendo quem Você são vai os... se achando também, né? Isso, você vai encontrando a sua forma de editar, de, né, chegar ali mais ou menos é algo que você goste e que se pareça mais com você, assim. Entendi. Falando um pouco sobre o seu começo, cara, te ouvindo, não tem como, a gente é bem parecido, né? Na verdade, eu acho que muita gente, quando começa na fotografia, como é algo novo, eu costumo falar uma coisa, né? Que tudo na vida, tudo no começo é mais difícil, Uhum. né? Então, assim, a gente começa fotografando um pouco de tudo, né? Você falou que fotografou gestante, avião, tipo, nada a ver uma coisa com a outra, até Aham. chegar no corporativo, né? Aí muita gente tem essa dúvida, pô, Riley, você já começou no corporativo? E eu falo, não, eu já fotografei tanta coisa. A gente sempre começa, né, com quem tá mais perto, nossas esposas, no Aham. caso, né? Então, coitada, sofreu lá. Tirei Os muita modelos foto ali. dela, fui ali pro parque flamboyante tirando foto. Então, assim, há um processo, né? Uhum. Há um processo até chegar naquilo que a gente almeja, naquele que a gente se encontra, né? Assim como eu tenho me encontrado no corporativo também. Mas no corporativo tem algumas vertentes, digamos assim, né? E eu queria saber de você, quem você se inspira, né? Primeiro, quem você se inspira, assim, uma pegada de foto, de iluminação? Tem alguém assim que você tem que por referência? Então, inicialmente, que eu tenho a referência até hoje, que ele não é tão corporativo assim, ele faz retrato, ele entra um pouco nessa questão do corporativo, mas ele além de que ele é um fotógrafo de Londres, chama Phil Sharp. Na época eu encontrei fazendo um curso de uma plataforma assim, né? E aí o curso era com ele, assim, então falando sobre estúdio, né? Como que a gente tem o controle, assim, de questão de luz e tal. Então, assim, para mim foi um norte para identificar essas coisas. E foi, assim, eu gosto até hoje, assim, da estética dele, né? Pra fotografia, as cores que ele utiliza. Massa. Então, assim, eu tenho muita referência, assim, da galera de fora. Daqui tem também, assim, muitos fotógrafos que eu me inspiro, assim. Na época, um dos que muita gente falava, né? Que, assim, era referência, era o João Mena. Sei. Então, não sei se já ouviu falar e Sim. tal. Então, assim, tem muita coisa também que eu tirei dali e tudo. Mas, assim, pra mim também não é uma estética que eu faço, assim. Eu gosto, acho massa e tal, mas não é o... Eu não me identifico, assim, pra eu fazer esse tipo de foto. Eu gosto um pouquinho mais de contraste, né? Então, Entendi. Um assim... pouco mais dramático, digamos assim, né? Isso, então, assim, tem essas pessoas, assim, que a gente vai... Acaba misturando um pouquinho de cada, né? Pô, massa, porque assim, quando a gente começa, a gente tem que buscar referência, né? E pra quem não sabe, gente, assim, o Guilherme tem um pouco mais de um ano, né, Guilherme? Me corrige. Um pouco mais de um ano já na fotografia. Mas, de certa forma, é pouco tempo. E eu tô Sim. menos ainda, né? Eu tô há 8 meses. Então, tô menos que você. Aí eu perguntando aqui sobre referência, o Guilherme, gente, ele já foi referência minha. Porque você imagina a situação, para quem está começando, até serve para você, né, que está querendo começar, né, nesse mundo da fotografia. Busque referências, né? Começa a pesquisar. E eu lembro assim que eu ficava igual louco no Instagram, né? Pesquisando por referências. Até que eu encontrei o Instagram do Guilherme, assim como outros. Comecei a olhar e já vi, nossa, massa, gostei das fotos, da pegada, né? E comecei a buscar, né? A ter essa referência, né? Ter aquele contato. Porque você imagina a cabeça, né? Mundo novo, aprendendo a fotografia, então... Até sobre conteúdos, né? Sobre o que postar na fotografia. Então, o Guilherme, gente, foi alguém em quem eu achei no Instagram e comecei a seguir e gostei do trabalho dele. Então, eu queria deixar isso aqui registrado. E tem até uma coisa interessante, que como eu estava começando, eu acredito muito no poder do network, né? A gente está fazendo aqui a network, a gente está conversando, né? A gente está tendo um contato, Sim. né? E você quer contar um pouco, Guilherme, como que a gente se conheceu, para a galera saber? Que eu acho que seria interessante para eles saberem. Você quer que eu conte? Você quer que eu conte? Pode contar, pode contar. Vai contar? É porque assim, gente, como eu tô falando, eu busquei referências e eu comecei a seguir ele. E eu sou muito do cara a gente tem muito esse contato na rede social que ajuda muito, né? Facilita muitas coisas. Mas o presencial aqui, né? O tete a tete, cara a cara, ele tem muito mais poder, né? A gente de fato conhece alguém assim. Então,
eu pensei, cara, vou mandar um direct pra esse cara. Olha a cabeça dele. Vou mandar um direct pra ele. Já gostei e tal. Aí eu lembro que eu mandei pra ele e pra mais uns 3 fotógrafos. Foram uns 4 mais ou menos, né? Assim que eu pesquisei, fotógrafos bons de Goiânia, né? Segui e mandei. Cara, dos 4, gente, só o Guilherme respondeu. Só o Guilherme respondeu. Então, assim, eu achei muito massa isso, cara, porque... Claro que ninguém é obrigado a nada, né? Mas assim, pô, eu mandei lá uma mensagem tão bonitinha, sabe? Oi, tudo bom? Eu sou fotógrafo corporativo, tô aqui começando, né, nesse mundo, tô engatinhando. Vamos marcar a gente tomar um café e conversar e bater um papo sobre isso, né? Aí o Guilherme, gente, foi o único que me respondeu, né? E depois dessa resposta a gente marcou, né, de ir num café, né? Você lembra? Até para conhecer, né? Para fazer pra algumas fotos lá. Isso. Primeiro a gente foi num café, a gente tomou um café, conversou, bateu um papo. Aí já marcamos de ir pra casa dele, né? Chegando lá, o cara tem um estúdio na casa dele, gente. Então você imagina, o meu olho já brilhou, né? Já brilhou. Então, assim, mano, eu queria deixar isso registrado, assim, pro povo saber, né, que o Guilherme, esse cara, assim, com essa barbona, cara de mal, assim, meio grandão, mas ele, de fato, é alguém com um coração muito grande e ajudou, né? Ajudou, porque eu considero isso muito louvável, cara, muito louvável mesmo. Que não é todo mundo que faz, não é todo mundo que estende a mão para ajudar, principalmente alguém que não tá no começo, e principalmente por ser alguém que, entre aspas, é concorrente. Afinal de contas, né, é o mesmo nicho, né? Mesmo nicho, mas ele me respondeu, viu, gente? E olha aqui no que deu, ó. Então agora aqui conversando sobre isso, viramos amigos, né? Conheci a esposa dele, a Bruna. E a Bruna é uma benção também, porque toda vez quando eu vou lá, ela faz alguma coisa pra comer. É muito bom, gente. Não sei como é que eu não engordei ainda, viu? Porque... Então, assim, mano, muito obrigado, viu? Não é todo mundo que faz junto. Isso. Tá arrependido de ter respondido? Tá somando demais aí pra... A gente acaba que troca conhecimento, né? Então, assim, o network é isso. Não é só a pessoa... Ela tanto passa conhecimento, mas ela também aprende muito um com o outro, né? Então, acho que a gente está fazendo isso, assim. Hoje a gente está aqui, graças a esse contato que a gente teve lá atrás. Então, começou a conversar, uma coisa assim... Pode não dar em nada, mas também pode dar em alguma coisa, assim. Então, né? Vamos ver o que dá, assim. Graças a Deus, assim, a gente está... Né, tem somado bastante, assim. Viu, gente? Quer deixar registrado também para você que está querendo começar na fotografia. Na verdade, não só na fotografia. Você que quer começar qualquer coisa, cara, busque inspiração e busque ajuda. Literalmente, não tenha vergonha de, cara, eu não sei muito sobre isso, mas eu quero aprender. Porque tem muita gente que quer fazer alguma coisa, que quer começar, mas fica, não, o que os outros vão pensar, né? Então, isso é muito legal. Mas vamos agora falar um pouco sobre, literalmente, na fotografia corporativa. A gente trabalha muito com posicionamento de imagem, né? O nosso trabalho é esse, é posicionar profissionais. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Beleza. Então, acho que é bom distinguir algumas coisas, assim, né? O que é o posicionamento de imagem e o que é o posicionamento mesmo de marca, gestão de marca, né? Que muita gente... procura, assim, mas ela não sabe eu vou fazer um retrato, vou fazer um posicionamento, o que é uma coisa, o que é outra, é tudo a mesma coisa, né? Então, até o que você falou aí é um pouco do que é o posicionamento. Então, como que você aparece para as pessoas, essa questão mais visual, né? Então, você olha para alguém, assim, você já tem uma certa ideia, assim. Se não aconteceu com você, eu tenho certeza que você já presenciou, assim. Vou te dar um exemplo. Você encontrar alguém e... Às vezes você olha para essa pessoa, você já tem uma ideia do que ela... Né? Já bate um raio-x ali, já de primeira. Ela já te traz algumas informações, assim, né? Então, só de olhar para a pessoa, ela tá transmitindo algumas coisas. Aí, às vezes, você conhece aquela pessoa e fala, nossa, não tem nada a ver, assim, do que eu imaginava. Essa pessoa aqui, para mim, é... Então, assim, o posicionamento é alinhar essas coisas, assim. A mensagem que você quer passar, ou às vezes... A mensagem que você não está passando, né? Na maioria das pessoas que procuram, assim, para fazer um posicionamento é porque ela tem um conhecimento, mas ela não consegue passar isso através da imagem dela, né? Então, esse é um dos pontos, assim. E a questão do posicionamento, assim, de marca, já são ações, assim, né? Saindo um pouco dessa questão visual, mas ações como que você quer se posicionar no seu mercado ali, né? Então, como que você quer...
ter, assim, essa questão. Por exemplo, vou te fazer outra pergunta aqui, né? Se a gente falasse hoje, qual que é o principal cartão de crédito, assim, de né, banco digital que não tem anuidade? Você tem o banco na cabeça, assim, né? Então, esse é um posicionamento, assim. Nem sempre a gente se posiciona como o principal, assim, né? Então, tipo, através dessa pergunta, eu não estou colocando qual que é o principal banco, qual que é o principal cartão, assim, né? Qual que é o melhor e tal. Eu estou colocando um posicionamento de algumas coisas específicas. Então, se posicionar é isso, assim, é você ter o conhecimento do que você quer transmitir e nem sempre precisa ser assim, né? Igual você pensar de marcas, assim, né? O posicionamento da Pepsi há um tempo atrás foi, né, assumir a vice-liderança ali do... Isso. Né? Então, aquela propaganda ali do pode ser e tal. Então, assim, algumas coisas assim, o seu posicionamento, você pode aceitar algumas coisas e tem formas de posicionar, assim, né? Então, a questão da imagem, assim, voltando lá para posicionamento de imagem, é muito isso. A gente trabalha com essa imagem e faz um alinhamento, assim, né? Como que a pessoa vai demonstrar aquilo. Então, tem várias ferramentas. Hoje é muito falado sobre arquétipos, né? Mas são formas de você fazer uma autoanálise, entender a sua personalidade e como que você vai transmitir isso através das fotos, né? Então, nosso trabalho não é só registrar, né, mas tem essa questão da perspectiva que eu falei, que é o que você traz, né, por trás ali de tudo, e orientar também na forma de como que a pessoa vai, né, transmitir aquela imagem. Então, através dessas ferramentas, a gente consegue colocar e transmitir a imagem correta que ela quer passar, que às vezes ela pode não estar passando. A pessoa está olhando e não está vendo o que ela é. Né? Ela assim, mas a pessoa não... Tipo assim, ela não consegue ver o valor que eu tenho, né? Mas às vezes a pessoa você realmente... Você que não está demonstrando. Você não está demonstrando o valor que você tem, assim, né? Através da sua postura. Assim, aí a questão do posicionamento, ela envolve muita coisa. Envolve a linguagem, envolve... Né, a questão da imagem, né, o tom de voz da pessoa que ela usa ali. Então, tudo isso está dizendo alguma coisa, assim. Tudo envolve. Tudo envolve. Pois é, muita gente, quando, né, vem falar comigo, querendo fazer algum ensaio, alguma coisa assim, muita gente precisa de orientação, né? Então, você falou certinho, a questão que o nosso trabalho não é só fotografar, né? Tem aquela frase que nenhum fotógrafo gosta de ouvir, né? Que não, é só apertar um botão. E não é, né, cara? Literalmente engloba muitas coisas, né? A gente orienta a pessoa em tudo. E principalmente no nosso nicho, né, empresarial, né, corporativo, que são, eu posso dizer que são aquele estilo de fotografia de fotos mais retas, né, mais chatas, digamos assim, algo não tão criativo, né? Porque a fotografia é algo criativo, mas no corporativo ele tende um pouco a ser um pouco mais reto, né? Pelo nicho, pela questão, né? Do objetivo, né? De cada cliente. Então, só que muita gente vem atrás da gente e não entende muito, assim, né? Nem o que ela quer. Nem o que ela quer. Então, a partir do momento que ela vem conversar e a gente começa essa orientação, né? Para ver qual que é o objetivo que ela quer, né? E, assim, alinhar as coisas. Mas nesse ponto, eu acho que é aí que a gente precisa ser, assim... Exige mais a criatividade do que... Exige mais, né? Porque, assim, como você não tem tanto recurso, assim, eu falo, você vai para dentro de um estúdio, o que geralmente você utiliza ali dentro do estúdio, assim, às vezes é só a pose, né? Que você vai direcionar a pessoa como vai fazer uma pose e tal. E alguns elementos ali dentro, né? Eu converso com alguns fotógrafos, assim, conhecidos, assim, que fazem foto, né, de gestante, Então, você tem muito elemento, você está fazendo uma foto num parque, você tem uma árvore, você tem, sabe, muita coisa para compor a foto. Muito mais, assim, objetos, coisas para movimentar a sua criatividade, Isso, né? então, assim, às vezes exige... não é que exige menos e tal, mas, assim, esse conhecimento, assim, né, para essas pessoas mesmo... muitas delas, às vezes, eu converso assim, falam, não, eu não consigo já fazer foto em estúdio, assim, eu fico travado, o que eu faço lá? A pessoa, tipo, 1, 2 horas fundo dentro do branco, estúdio, fundo neutro, não tem nada aqui, né? Tipo... Deu meia hora ali, acabou, tipo, o que vai fazer mais, né? Eu vou pôr a pessoa de cabeça para baixo ali. Então, assim, eu acho que justamente isso, assim, que a gente tem que buscar muita referência, tentar fazer, procurar fazer algo diferente, e eu acho que é aí que tá o negócio, assim, de conseguir fazer algo com isso, assim. E isso ajuda de cada cliente, né? Porque, afinal de contas, cada pessoa é diferente da outra, né? Então, cada cliente é diferente do outro. É uma essência então, diferente, né? Então... Dependendo do nicho, da profissão da pessoa, a gente tenta enquadrar, né? Exatamente. Por isso que eu gosto de fazer
essa reunião antes, né? Então, antes da foto, eu preciso conhecer e a pessoa precisa se conhecer. Porque às vezes ela vem fazer a foto, assim, ela nunca parou para pensar quem que ela é. Eu só preciso de fotos, né? Eu quero fotos. Ela nem assim, sabe muito bem. Ela não consegue, assim, ela nunca parou para ter esse momento, assim, quem que eu sou, quais são... Né? A gente fala muito de valor e tal, é um negócio meio chato, assim, mas você precisa conhecer o cliente, você precisa saber, e o cliente precisa saber também quem que ele é, com quem que ele vai comunicar, porque... acaba que é isso, assim, eu mesmo tenho um nicho, assim, né, a gente trabalha com fotografia corporativa, mas a gente atende clientes específicos, assim, né, eu mesmo atendo muito, tem uma faixa etária específica que eu atendo, assim, a gente vai construindo isso e a gente vai entendendo isso através dos dados que a gente vai analisando e tal. Então, em cima disso, assim, a gente precisa conhecer como fotógrafo, né, tenho esse autoconhecimento, as pessoas que a gente quer atingir também, as pessoas que estão alinhadas com os valores que a gente tem. E da mesma forma a gente precisa que as pessoas se conheçam, né? Para a gente conseguir transmitir aquilo. Então, porque às vezes a pessoa ela tem uma imagem dela, a gente tem outra imagem, né? Então, às vezes a pessoa se vê na foto e aí ela porque principalmente assim, você vai fazer uma foto de qualidade, a pessoa consegue ver detalhes, né? Assim, e às vezes é um ângulo, assim, que eu olho, eu acho interessante, a pessoa, né, não gosta muito daquele ângulo, então se envolve muita coisa, assim. Muita coisa, né? Então eu acho interessante, assim, de fazer isso e de ter essa questão do conhecimento. Essas ferramentas que a gente tem, todas elas são para entender a personalidade e alcançar pessoas com personalidade um pouco diferente, parecidas ali, na verdade. Então, essa questão de arquétipos, você tem, né, enneagrama de personalidade, todos esses estudos, assim, hoje se fala muito nesse por questão da simbologia, né? Então, tem algumas coisas que você coloca que ele dá um ar, assim, né? Tipo, você fala de arquétipo do sábio ali, tem alguns elementos que você coloca um óculos, coloca um livro. Pô, eu acho massa, eu gosto muito, porque, querendo ou não, ele já te dá um certo direcionamento, né? Já facilita um pouco até o nosso trabalho, né? Eu lembro que um dos últimos ensaios que eu fiz foi de um arquétipo, que inclusive eu fiz no estúdio do Guilherme, que ele ofereceu, né? E foi do amante e tal. Então, assim, é muito bom, porque ele te dá um direcionamento certo, né? E isso vem no começo, né? Na conversa, no alinhamento, né? É isso. E não só isso, uma coisa que eu considero muito importante, creio que você deva fazer também, que é conversar sobre as roupas, as vestimentas. Porque, querendo ou não, isso influencia no resultado final, né? Das fotos. Afinal de contas, a pessoa, quero fazer umas fotos. Então, ela quer chegar em algo, né? Tem um objetivo, tem um foco. Só que as roupas, dependendo também, podem ajudar ou prejudicar o ensaio, né? Sim. Como que você trabalha com isso? Então, eu preciso entender, né, inicialmente, o que ela quer passar, com quem ela quer falar. Porque, assim, às vezes ela imagina, assim, eu vou usar o arquétipo tal, né? Eu tenho essa personalidade assim, mas depende com quem você quer falar. Dependendo do seu público, assim... Muita gente pega referência, vou fazer um posicionamento de imagem. Todo mundo acha que tem que fazer uma foto social no estúdio, fundo cinza, entendeu? Braços cruzados, assim... Então, assim, as coisas nem sempre funcionam assim, porque dependendo com quem você quer falar, tipo assim, o mais básico ali, às vezes, funciona para a pessoa. Por exemplo, assim, você tem... Vocês já ouviram falar do favelado investidor, né? Que é um cara que trabalha, assim, ele veio da favela e tal. E aí ele trabalha com investimento, né? Então, para pessoas, assim, que veio bem de baixo mesmo e tal, uma realidade bem diferente. Aí ele pega e, tipo assim, se ele coloca um terno ali, ele não comunica com as pessoas que ele quer. Então, o que ele faz? Ele tá de Juliette, assim, sabe? Tipo, camiseta, bermuda. Vestido da assim. caráter, né? Tipo assim... Ele tem um posicionamento, dependendo da forma que ele aparece ali, mas inicialmente para ele comunicar, justamente para quebrar esse paradigma, assim, sabe? Porque acaba distanciando. Então ele se porta, só que o que traz dele ali é através do conhecimento que ele passa. Então ele, né? Aí ele já tem um posicionamento na postura dele, né? De como que ele mostra isso. Mas a imagem dele é para conectar com essas pessoas. Então, assim, para ele não faria sentido nenhum ele colocar um terno ali e tal. Né? Então, assim... E é literalmente criar uma barreira, né? É isso. Então, depende, assim, com quem você quer falar, né? Com quem você trabalha, se você vende um produto, para quem que é esse produto.
Então, tudo isso aí vai depender, assim, é só alinhando, só conversando, assim, pra gente entender, né? Pra quem que a pessoa quer se posicionar, né? O que ela quer demonstrar com isso e para quem que com o público que ela quer conversar. Então, é isso, assim, é alinhar, conversar, entender e a pessoa ter esse autoconhecimento. É porque que a gente fica falando, assim, de roupa, né? Talvez o pessoal tá em casa, tá... Como assim falar de roupa? Isso não é tão importante, mas é, né? Porque... Dá um exemplo aqui. Quando você vai no shopping comprar uma roupa, é muito bom quando você veste uma roupa nova, né? Quando você coloca aquilo, você se sente bem, né? Tem esse poder. Então, não só com a roupa, mas na fotografia, nas fotos, tem esse poder também de fazer você se sentir melhor. No Sim. caso de o que a pessoa vai fazer quando vai procurar algum profissional, sei lá, eu vou pesquisar um advogado, que é algo assim um pouco clichê, né? Mas pesquisar um advogado lá, entra no perfil, começa a pesquisar perfis de advogado. Cara, dependendo da foto, da roupa ali, a pessoa já vai bater o feedback. É esse ou não é esse, né? Então, a importância da fotografia, né, de fazer com que as pessoas que chegarem ao seu perfil, né, eles terem aquela certeza de que, cara, esse aqui é um profissional sério, né? Ele se importa com sua imagem. Então, a gente tem esse poder nas mãos, né? De poder oferecer, proporcionar isso, né? Esse exemplo que eu dei mesmo aqui, de você olhar para a pessoa e ela já comunicar algumas coisas, né? É basicamente isso. Só que assim, quando você está num ambiente social, você tem a chance de se apresentar e falar o que você é. Mas geralmente na internet você não tem essa oportunidade de cara, assim. Às vezes a pessoa está procurando um profissional, ela olha a foto ali e ela decide se ela vai entrar no perfil ou não. Então, assim, é muito importante. E é muito rápido, né, cara? Por isso que a foto de perfil, gente, é muito importante, viu? A foto de perfil é muito importante. Você tem alguns segundos ali para convencer a pessoa através da sua foto, assim. Eu mesmo, como eu sempre tive essa questão visual, né, que eu falei assim, eu sempre fui meio enjoado com essa questão de até assistir filme, assim, eu não gostava muito de assistir filme com a resolução, assim, eu sempre, né, gostei, assim, de ter uma... Então, tem muitas pessoas, assim, como eu, assim, que prezam pela essa questão da qualidade, já passam uma mensagem, assim, né, da questão de essa qualidade que a pessoa tem desde a foto de perfil. Então, já é um dos pontos, assim, não que ela, tipo, vou fazer a foto de perfil e, né, assim, é um dos pontos que você precisa se preocupar, porque ela traz uma mensagem, assim, e ela é decisiva na hora de ter essa... ganhar o cliente de ganhar ou não, o cliente, né? exatamente. Guilherme, eu queria te fazer uma pergunta. Como que é seu processo de criatividade? Porque a gente comentou ainda agora que, apesar do nosso nicho ser um pouco, né, um pouco sério, mas como que é seu processo de criação, né, de criatividade, no caso, né, não só para gerar as poses, mas na hora da edição? Assim, o que faz o Guilherme ficar criativo? Ouvir música, ou ouvir uma série, o quê? Cara, depende. Assim, não tem Depende. muito... assim, depende do meu estado de espírito, sabe? Não tem muito, assim, um padrão. Às vezes eu faço ouvindo música, às vezes eu gosto de... Porque, assim, como eu gosto muito de música... Você vai começar a editar foto agora vendo podcast, viu? Pois é. Você também, viu, gente? Você fotógrafo, videomaker, principalmente, que demora. Edite ouvindo o nosso podcast, tá bom? É isso aí. Então, assim, eu me distraio muito, às vezes, né? Com a música, assim, ao mesmo tempo que me é criativo, assim, eu paro, às vezes eu vejo que eu tô prestando atenção na música, que eu não tô... Então somos assim, dois, então. Aí, às vezes, eu prefiro fazer, assim, em silêncio mesmo, mas depende. Aí tem hora que já precisa, assim, para dar um gás, assim, a questão das referências que eu falei, então, para saber o que eu vou utilizar, assim, eu utilizo de tudo, assim, das coisas que estão ao redor, assim, né, vou fazer foto, às vezes... saio com a câmera, vou fazer foto da cidade, assim, sabe? Você já fez isso, então? Pegou a câmera e saiu faço. por Goiânia aí fotografando? Eu gosto de fazer isso, Você né? gosta? Eu gosto de fazer isso, de sair... Nossa, isso é massa. Eu confesso que eu não faço muito, então... Eu faço muito isso, assim. Inclusive, uma foto, ano passado, tinha uma foto minha concorrendo, assim, teve um concurso de fotógrafo. Sério, aqui, mano? Aí, pelo aniversário de 60 anos de Goiânia, né? Pô, então, que tinha uma massa. foto minha lá na Avenida Goiás, aquele relógio que Pô, tem eu vou lá. pôr essa foto na edição, viu?
Ô, editor, no caso sou eu mesmo, né? Eu vou colocar essa foto aí pra você ver. Então tem essa foto. Tem alguns registros que eu tenho, assim, eu gosto muito de fazer, e aí eu vou estudando a edição, assim, porque, basicamente, dentro do meu perfil ali, eu já tenho um padrão que eu sigo, né? Então, a pessoa que entra lá, ela já sabe mais ou menos o que esperar. Aí, algumas outras situações, assim, eu deixo para fazer e para testar, dependendo assim, mesmo dentro do corporativo, porque a gente tem um corporativo, assim, do empresário, o cara que está fazendo ali né, uma pegada mais séria, e você tem também a pessoa que está divulgando, assim, tem várias profissões, então tem profissões que são mais criativas e te dá mais, assim, liberdade para ousar, assim, pra criar, na edição. Né? Pra sair Exatamente. Então, ano passado mesmo, até estava comentando contigo, assim, que eu fiz alguns, né, para músicos, né? Então, fiz foto para gravação de DVD, para capa de single, né? Que eu utilizar ali nos streams. Então, essa parte, assim, já deixa mais criativo para você usar algumas coisas, né? Ou usar no ângulo, assim, deixar Então, porque o nicho já pede, assim, né? Então, depende muito, assim, para quem eu tô fazendo a foto, depende muito de como que eu tô, assim, para fazer essa foto também, essa edição. Então, geralmente eu sigo o padrão, assim, de edição, então já tem a edição que eu faço, que é o que as pessoas esperam que eu faça, né? Mas tem essas fotos, assim, que me dão mais liberdade também para criar. Pra criar, né? Cara, eu sou músico também, né? E eu edito ouvindo música. Eu edito ouvindo música. Eu não consigo ficar no silêncio. Pra mim já atrapalha o silêncio, sabe? Eu tenho que estar ali ouvindo uma música e tal. Mas você falou que gosta um pouco de música, já trabalhou um pouco de eventos. Você toca violão, guitarra, você faz clássico, né? Eu fiz violão clássico, assim. Né? Hoje então a música tá um hobby, assim. Nossa, quase podia que... ter um violão aqui agora, né? Pra ver se você arrema. Tem algum violão aí, gente? Tem alguma coisa aí? Tem? Não acredito. Então... Você consegue sair alguma coisa aí no violão agora? Vamos ver aí, né? Então, assim, a música igual eu te falei, já trabalhei com a música. E hoje eu, assim, toco na igreja, mas não toco igual eu já toquei, de estudar tanto igual eu já fiz, né? Hoje é mais questão de hobby mesmo, assim. Mais hobby, né? Tá pegando o violão aqui. Que isso, hein? Toca um clássico aí pra nós aí. Um clássico? Vamos ver se sai aqui. Gente, aproveitando você aí, ó. Dê a força aí no canal, tá bom? Curte, compartilha, tá bom? Se inscreva no canal, que esse aqui é só o primeiro, tá bom? Vem muita gente legal por aí, muito conteúdo. Espero que você esteja gostando e... Vou fazer então um estudo aqui que é mais... Você que manda agora. Pra não passar tanta vergonha, né? Que isso, hein? A gente tá ao vivo agora aqui no Instagram, rapidinho. Gente, tá ao vivo? Tá ao vivo. Que isso? Literalmente. Só quem vê vai ver. É isso. Aí na época eu fiz, assim, eu fiz violão clássico no Basileu França, né? Que é um lugar, assim, que parte muito dessa questão da arte. Então lá tem muito da parte da música, de dança e tal. Mas eu já tocava, comecei a tocar na igreja, assim, quando era criança, assim, uns 11, né? Vim pra adolescência ali, aprendi pra tocar na igreja. Eu arranhava alguns, né? Como se diz, assim, instrumentos. Eu comecei na bateria.
Foi? Você é baterista, então? Aí comecei a tocar bateria, porque não tinha baterista. Então era sempre tipo assim, não tem tal músico aqui. Aí você aprendia pra segurar ali, né? Aí fui pra bateria, depois o contrabaixo. Aí, assim, mas o violão é o que eu gosto, assim. É o que você gosta mais, né? Gosto de... Acho que até a Bruna gosta mais de você tocar violão, né? Porque tem um baterista em casa, não deve ser fácil, né? Cara. Não deve ser fácil, sem um barulho. É difícil. A Larissa, minha esposa, também, ela fala que... Quando ela tava, né, orando, tal, pedindo pra Deus, ela falou, Deus, ela queria muito alguém músico, né? Mas não queria baterista. Aí eu falei, deu certinho, porque eu gosto de tocar também, né? Eu toco violão, mas bateria dos instrumentos musicais é um dos que eu não eu gosto, assim, de tudo, assim, né? Não que eu toque, assim, hoje eu não toco nada de bateria. E nem na época também, A gente podia gravar um vídeo depois, né? Tocando e cantando. Vamos fazer. E aí, galera, vocês querem um vídeo nosso? Coloca nos comentários aí pra gente gravar uma música. Já dei sugestões de música também, né? Vai que dá certo uma dupla aí, dupla sertaneja aí, ó. Estamos aqui em Goiânia, né? Já. Qualquer coisa é motivo de fazer uma dupla, né? Então, mano, Pode Focar Podcast. Queria perguntar pra você, Guilherme, o que tira o seu foco? O que te irrita? Primeiro, assim, no dia a dia, né, no mundo secular, e depois na fotografia. O que tira seu foco? O que você não gosta de situações, assim? Cara, assim, eu tenho... Até a Bruna fala assim, não, você é um cara muito tranquilo, assim, pouca coisa me tira realmente do foco, sabe? Deixa eu tomar água aqui. Então, assim, no geral, assim, para tirar mesmo, assim, a gente... Porque nessas áreas que a gente trabalha, fotografia e tudo, a gente sempre lida com muito imprevisto, assim. Então, nem tanto, assim, a parte de estúdio já ajuda um pouco. Você tem uma luz controlada ali, né? Você já tem um ambiente que você tem um costume ali, então é mais fácil, já tem um certo assim, controle, né? Então, assim, no geral, é bem tranquilo, assim. Uma das coisas que geralmente tira um pouco o foco, assim, é a questão da comunicação. Mas eu acho que até um problema que eu tive, assim, e depois fui alinhando, assim, né? De você comunicar uma coisa, a pessoa às vezes não entende. Não entender assim, direito, não entender. Né? Por exemplo, deixar bem claro, assim, eu acho que até um conselho, né, para quem está começando, assim, na sua comunicação, deixar tudo muito bem explicado, muito bem, né? O que vai ser executado, o que você faz, como que você faz, como que é... Assim, desde a luz que você faz, como que as coisas acontecem, assim, né? Porque às vezes isso pode gerar, assim, né? Te tirar do foco, assim, nesse ponto, assim. Né? Porque às vezes, tipo, eu entro lá no seu perfil lá, tem a forma que você trabalha, tem, né? Todos os pontos ali que você faz. E às vezes, assim, a pessoa vem esperando outra coisa. Então, assim, esse ponto de alinhar também foi justamente por isso, assim, porque você mostra como que é seu trabalho, como que é, né, o que a pessoa, ela já sabe ali, você tem um portfólio, a pessoa já sabe o que ela vai esperar da sua foto. Já tem um direcionamento, né, do resultado Então, final. Essa comunicação também é importante, porque, assim, às vezes a pessoa... Ela vê, mas assim, ela ainda espera outra coisa, assim, sabe? Que não faz muito sentido, né? A pessoa tá lá vendo, mas assim, né? Então, por isso que assim, tem que estar muito bem comunicado. Então, assim, a comunicação é uma coisa que, nesse ponto aí, me tira um pouco do foco, assim, na fotografia. No geral, assim, quase... Não sei te falar, assim, não tem... Eu lido bastante, assim, bem com... Principalmente em momentos, assim, de crise, né? Momentos, assim, de mais pressão, assim, eu acho que eu lido bem, assim. Não tem muita coisa que me tira tanto do foco, assim. Mas é isso. Porque, assim, gente, na fotografia a gente lida com muita gente, né? Com vários tipos de gente, na verdade. Então, eu tô um pouco menos tempo do que o Guilherme, né? Tô uns 8 meses aí. Só que eu já tive aqueles clientes, assim, meio difíceis, né? E você literalmente tem que ter um jogo de cintura, né? Um jogo de cintura ali para poder alinhar, né? Então, tudo isso envolve o posicionamento de imagem, né? A forma como eu tô ali posicionado no Instagram, o tipo de fotografia, né? O tipo de nicho. Então, mesmo você explicando o máximo possível, vez ou outra sempre aparece aqueles clientes mais chatos, né? Então, assim,
eu lembro que o que tira mais o meu foco é justamente entregar algo bom de qualidade, mas a pessoa não me falou bem o que queria e acabou... No final das contas, ela não gostou, digamos assim, né? Não ficou satisfeita, sendo que o que ela me pediu, né? O que ela pediu para nós, a gente entregou. Só que ela que não soube, né? Comunicar, digamos assim, né? Bem o que a pessoa queria. Então, isso é complicado, viu? Até porque inicialmente, assim, a gente entende, assim, do que se é uma questão técnica, assim, se a pessoa fala e tem razão daquilo ali, né? Então, se o problema não é na técnica, igual eu te falei, às vezes é a comunicação, eu falo comunicação, assim, na forma do que a pessoa espera mesmo, a expectativa que ela tem, ela cria uma expectativa em cima daquilo ali. E aí, assim, até de se alinhar, assim, de entender como que a pessoa tá, né, como que ela é, porque às vezes a referência dela é muito alta também, muito assim. alta, né? A pessoa chega com a foto... Às vezes as pessoas nem tá bem com ela mesma, né? Não tá bem naquele dia. Porque assim, as referências que chegam, geralmente a pessoa vai, ela acha pessoas famosas, né? Aí chega com a foto lá, é o Leonardo DiCaprio, é o Brad Pitt. Eu quero ficar igual o Leonardo DiCaprio, não, gente. A gente só tira foto, a gente não... Aí, assim, não dá, sabe? Tipo, às vezes a foto, assim, a técnica da foto vai ficar igual, mas a pessoa olha, não gostei, tipo assim, mas não gostou do quê? Às vezes a pessoa não gostou dela na foto, né? Então, assim, não tem coisas que a gente não tem um controle, assim, de fazer. Lógico que a gente faz pra pessoa se sentir melhor com a fotografia, né? Então, procuro melhor o ângulo ali pra ela se sentir melhor. Então, mas, assim, isso também tem que estar... A gente, nessa conversa, assim, é bom pra gente explicar tudo, né? A pessoa se vê, a pessoa tem que entender, né, que é um trabalho duplo, né? Não é só nós como fotógrafo, não é só dela como modelo, é uma dupla, né? É os dois ali andando, alinhando para que chegue num resultado, né, bom para todos, né? Que todos fiquem satisfeitos. Exatamente. Aí no caso do fotógrafo, da fotografia corporativa, né? A gente faz muita foto para profissionais, né, de vários segmentos, para empresas. E você já fez muita foto assim de eventos empresariais, de cobertura de eventos empresariais? Sim, faço até hoje, assim, né, bastante para cobertura de evento. Para cobertura de evento, né? Como foi fazer aquele... A gente já fez um, tá, gente? A gente já fez um junto. Já tem uns 2 meses já? Tem uns 2 meses, né? Não, tem isso Acho tudo que não não. tem, Tem isso tudo não. Pouco mais de um mês. A gente cobriu um evento empresarial. E aí, foi bom trabalhar comigo? Eu sou de boa, sou fácil. Foi demais, né? Foi muito tranquilo. A gente é muito parecido, gente, porque não só a barba, né? Apesar que a sua tá bem mais top que a minha. Mas a gente é muito tranquilo, né? Fluiu, né? A gente poderia até fazer mais, viu? Vamos fazer aí, ui. O Guilherme, ele ficou responsável por fazer as fotos, né? E eu fiz cobertura de vídeo, né? Então, assim, no final ficou... Pelo menos os clientes gostaram, né? Gostaram. Esse eu acho que é um ponto, assim, interessante também das fotos de evento. Porque eu acho que hoje um desafio que as pessoas têm também é justamente na questão da foto corporativa, assim, para futuro, né? Igual você falou, assim, é uma foto que você não tem tanto elemento, assim, você tem uma coisa... Muita gente hoje já utiliza de inteligência artificial, né? Para colocar a foto de perfil. Apesar que isso, assim, hoje, como a inteligência artificial tá... Em alta, assim, né? Assim, tá em alta, assim, mas não chegou no ápice, né? Então ela tá caminhando, tá começando ainda. Então você bate o olho, assim, você vê muita... Mas quem sabe fazer mesmo assim, tem muita coisa que eu já fiz algumas enquetes no Instagram mesmo assim, que a pessoa não sabia diferenciar uma foto de inteligência artificial de uma foto profissional, né? Profissional, né? Então dá pra fazer. Mas tem algumas coisas que também o mercado vai mudando, assim, né? Então a gente precisa estar atento a essas coisas. Então eu até fiz um post um tempo atrás falando que na verdade, a Meta, né, publicou que eles vão colocar rótulos. Eu fiquei sabendo disso aí, eu vi. Né? Então, colocar alguns rótulos no Instagram. Tipo uma identificação, né? Pra falar que aquilo ali... E tal. E ele acaba que gera, assim, essa estranheza, assim. A pessoa olha, parece que ela não tá falando com alguém, assim. Porque você olha, hoje, as fotos de inteligência artificial, você olha, é uma foto meio lavada ali, meio, né? Você vê, parece um avatar. Já ia assim, brincar com uma coisa aqui, mas deixa quieto, vai... Então, assim, acaba que gera... Ela é mais afasta do que melhora seu posicionamento, né? Então, hoje tem isso. Mas as fotos de eventos, assim, é uma foto que não dá pra
para você utilizar, porque é um momento, assim, É um momento, esse registro, né? de momentos, Você depende assim, muito, né, da eliminação e do não, e das ângulo. pessoas, daquele momento aconteceu, você fez um evento ali para uma promoção, assim, o que seja, assim, o evento, você fez ali, você vai registrar um momento, não dá para você fazer aquele momento ali numa inteligência artificial, assim, entendeu? Então, você vai para registrar aquilo ali que aconteceu naquele momento, as coisas que aconteceram ali. Então, assim, é uma área também dentro da fotografia corporativa que é muito promissora, assim, principalmente para futuro, porque eu acho que o que vai ficar, assim, nessa questão muito é essa parte de registrar momentos específicos, né, que a gente não consegue refazer ele ali. Por exemplo, foto de casamento, por exemplo. A pessoa não vai fazer o casamento dela no inteligência artificial, assim, ela não vai pegar. Então, ela quer registrar aquele momento ali, a cena do beijo, né, a noiva entrando. Então, assim, é um momento específico. E dentro da fotografia corporativa também tem esses, assim, que são muito importantes. São importantes também para promover, para mostrar, né. Às vezes a pessoa faz, assim, um evento, mas o registro do evento, às vezes, é tão ou mais importante do que o próprio evento, né? Então, assim, a divulgação que ela consegue fazer com aquilo, a mensagem que ela passa com aquele evento. Então, esse registro é muito importante. Eu gosto de fazer, é uma coisa, assim, bem dinâmica. É cansativo. É assim, cansativo. mas Eu tava pensando nessa palavrinha aqui, cara. É cansativo. Porque você movimenta muito, assim, dependendo da... Principalmente dependendo do equipamento que você vai, né? Então, se você tem uma lente com zoom ali, dependendo, você consegue fazer umas coisas mais paradas, mas no geral, você, né, principalmente se for evento grande, que tem muitos momentos específicos, assim, em lugares diferentes, então você precisa estar sempre rodando, pegando um ângulo diferente e tal, então você caminha muito ali no evento, você tem que ficar pensando o tempo todo o que tá rolando, então... Ficar de olho, né, para ver situações, reações, né, porque a fotografia procurar... é isso, aí ela conta uma história, e ali a gente tá contando uma história, né, contando a história do evento. Exatamente, então é isso que é interessante, assim, é legal de fazer, e ele traz muito essa, né, essa mensagem, assim, do que igual você falou, da reação da pessoa, então, de como que as pessoas reagem àquela marca, aquela empresa ali, aquele evento e tudo. Então, é Mano, uma parte muito promissora, assim, também. Mano, eu gostei, viu? Eu gostei mesmo. Eu também gosto de fazer eventos empresariais. Literalmente, é um pouco mais cansativo, né? Mas eu curto, mano. Eu curto de estar nesse ambiente, sabe? Principalmente porque esse evento que a gente cobriu foi um evento para empreendedores, chamado Conexão MEI. Tô até vendendo jabá aqui, ó. Então, partiu de um ponto que, para mim, é o ponto principal de tudo. Que é o quê? Conexão, network. Lembra lá no começo que eu falei? Isso aqui começou, gente, eu mandando um direct pro cara e ele respondendo. Então, assim, o poder do network é muito forte, né, cara? Eu acredito muito nisso. Então, a gente poderia trabalhar mais nisso, né? Fazer mais eventos. Sim. Vamos abrir logo uma... Vamos abrir um negócio aqui, ó... RG, sei lá, eventos. Pô, mas seria massa, né? Gente, coloca aí no comentário. Será que a gente não deveria trabalhar mais juntos? Coloca aí, ó. Já abriu uma agência já de cobertura de eventos. Seria massa. Para quem tá querendo começar na fotografia, né? Hoje é o primeiro episódio. Primeiro, começo, início, né? No início tudo é bem difícil, né? Mas... o que você diria para quem está começando na fotografia ou para quem quer começar na fotografia? Eu já lhe falo, comece não, viu? Tô brincando. Então, a coisa que me ajudou muito, assim, foi entender o processo, assim, né? Então, estudar, saber e entender o fluxo, assim, de trabalho, como que você faz. Inicialmente, assim, o que você precisa fazer é dominar a câmera, as técnicas. Então, foi a primeira coisa que eu fiz, assim, foi entender... e, assim, sabia o que eu precisava aprender ali para isso, né? Agora, como trabalho, assim, né? Você precisa entender essa questão que a gente falou sobre o cliente, né? Então, você precisa entender as necessidades do cliente, né? O que ele precisa. Dependendo do nicho que você for atender, às vezes você não vai fazer fotógrafo, mas não vai fazer corporativo, você está fazendo, né? De gestante e tal. Então, entender as nuances do nicho, qual que é os momentos específicos que a pessoa atende, tudo. Então, e assim, entender os processos. Assim, as coisas para mim funcionaram, assim, melhoraram quando eu comecei a entender os processos. O que vem primeiro, né? Como que você faz isso, né? Então, hoje você tem muito conhecimento aí, né, disponível.
esse até é um problema, porque geralmente as pessoas fazem curso de... vendem, assim, porque elas estruturam isso. Então, a gente encontra tudo, assim, e a gente não sabe muito o que fazer, né? E essa questão também do conhecimento, às vezes, ele é mais importante do que até o... Assim, o equipamento, ele é muito importante, assim, se tem um equipamento de qualidade também, mas eles têm o conhecimento também, ele não te leva muito longe, assim. Então, você entender, né, quais que são... Como que você pode aplicar isso, por exemplo. Para mim, o que mudou, assim, um pouco foi a questão da iluminação, né? Então, deu um up, assim, nas fotos, assim, quando eu entendi, comecei a aplicar, utilizar a luz, porque a fotografia é iluminação. Então, às vezes você não precisa, assim, de uma câmera melhor, mas você precisa de uma luz melhor, entendeu? Melhor. Que já vai melhorar as suas fotos. Então, assim, entender o que você precisa para chegar naquele resultado, né? No caso, eu falei que eu já tinha algumas referências, eu já sabia o que eu queria, assim, aonde que eu queria chegar, o tipo de foto que eu gostava, só que eu não sabia como que fazia aquilo lá, como né? Que fazia, então, né? assim... O processo. Então foi entender como que eu chego nesse resultado. Então, tentar o conteúdo, assim, dessas pessoas que estão, né? Igual você falou que fez, assim, no começo, né? Eu também fiz, assim. E aprimorar essas habilidades de comunicação, né? Para ter uma comunicação clara, assim. Então, acho que são esses, assim, o mais importante, assim, de... E para trabalhar com isso, levar como negócio, assim, entender... Né, entender um pouco de cada coisa. No início a gente faz tudo, né? Então, a gente que tem fotógrafo mesmo que faz, ele clica, mas tem um cara que edita, tem um cara que faz o setup ali da iluminação, né? Então, ele só é responsável por clicar, assim, né? Ele capturar já tá, ali. Então, ele... Lógico que tem, tipo assim, toda a parte aí é importante e tem pessoas responsáveis por cada um. Mas no começo a gente não tem condição, assim, para fazer tudo isso, né? De ter uma pessoa, pagar uma pessoa para fazer... terceirizar, assim. Para fazer a luz, uma pessoa para fazer, né, a maquiagem, outra pessoa para fazer tudo ali. Então, essas coisas assim a gente vai fazendo. Então, entender todos esses processos. Mas antes disso, antes de você vender, você precisa se garantir no negócio, né? Sim. Então, você precisa se garantir nas fotos. Então, o primeiro passo é esse, é testar, é praticar, é fazer tudo, assim, né? Igual eu falei, ia fazer foto de prédio, fazia foto de qualquer coisa, assim, um passarinho voando, eu tava tirando foto, entendeu? Foto, né? Pra praticar justamente, assim, praticar a edição, saber o que eu precisava. Então, o início é prática mesmo. E aí, daí você vai entendendo, assim, não ficou do jeito que eu queria. O que eu posso fazer aqui para melhorar, né? Então, entender esses processos. Hoje mesmo eu já estruturei quais são os meus processos, assim, né? Desde de conversar com o cliente, como que eu faço, então fica mais... Eu já tenho um fluxo de trabalho já definido. Então, aonde que eu coloco, tipo assim, fiz as fotos, eu, né, faço já o backup, depois eu faço a edição, depois eu mando pro cliente. Então, tem todos esses processos, assim. Entender esse fluxo de trabalho é importante também, para você não perder muito tempo ali. E às vezes não sai do lugar, assim, né? Você tá abarrotado de coisas, assim, sendo que podia ser tudo mais simples. Da primeira foto, se você lembra qual foi a sua primeira foto? Primeira, com a câmera. Cara, eu lembro, eu peguei a câmera. Você lembra, cara? Eu peguei a câmera e tava rolando um evento em Nova Veneza, cidadezinha aqui do lado. E aí era um evento à noite, que era de massas, assim. Trem de comida lá, né? Tá até vontade de ir lá. E aí eu fui pra lá, tipo, eu levei a câmera. A câmera tinha... Eu peguei a câmera à tarde, assim, aí eu nem fiz foto, né? Fiz umas fotos só pra testar, assim. Aí eu levei ela pra falar, vou mexer lá e ver o que vai dar, né? E ficou uma bosta, assim. As primeiras fotos, mano. Aí eu fiz as fotos, ficou tudo... Tenso, viu? Assim, muito ruído. Aí eu fui entender, tipo assim, né? No caso, não entendia, joguei o ISO lá nas alturas, assim, pra tentar deixar a foto mais clara, porque eu não usava iluminação, assim, externa, não usei flash, não usei nada. Aí, beleza, eu olhava no overview ali da câmera, tava suave. A hora que eu joguei no monitor ali, aí a você foto viu tava... a realidade. Então, assim, aí beleza, aí eu já corrigi. Aí no outro dia eu já fui fazer umas fotos. Eu falei, não, chamei a Bruna, falei, vamos fazer umas fotos ali. Aí levei ela e já fiz, aí já melhorou um pouco, assim, aí já corrigi essa questão. Aí já fui pesquisar por que a foto ficava daquele jeito, entendeu? Porque eu sempre gostei, sempre tive, assim, referência sobre isso, mas eu fazia no celular. O celular é tudo digital, assim. Você coloca ali, clica na tela, você controla um pouquinho a luz ali e tá pronto. Né? Agora na câmera, não. A câmera você tem que controlar a ISO, a abertura, né? Então você tem a tríade ali da iluminação, né? Velocidade de obturador, abertura do diafragma e o ISO ali. Então,
configurar essas 3 coisas ali sempre, dependendo do ambiente que você tá. Então, eu só fui entender isso fazendo, assim, né? Clicando e corrigindo, assim, aos poucos, testando algumas coisas. Aí, esse foi o início, assim, né? Essas primeiras fotos ficaram bem ruins, assim, mas aí foi melhorando. Tudo é processo, né, cara? No começo, literalmente, eu lembro das minhas primeiras fotos, que nem faz tanto tempo, mas realmente saía muito ruim, cara. Realmente muito ruim. Então, assim, é bom e é prazeroso quando você vê hoje o resultado, né, que você entrega, que a gente entrega. É prazeroso, né? Mas as pessoas nem sabem do processo, né? Então, para quem tá começando, cara, é processo. Você tem que clicar, tem que fotografar, né? E literalmente aprendendo, né? Amando isso. Guilherme, então, basicamente é isso, né? Nosso primeiro episódio. A gente tá aqui um pouco ainda, eu não tenho muita noção de como que foi, né? Mas, assim, eu espero que a galera tenha gostado. A gente comentou um pouco sobre sua história. Eu tô felizão, mano, de você ter sido, né, o nosso primeiro. Eu também, tô honrado aqui de né, ter esse convite aí, ser o primeiro a ser entrevistado, falar um pouco aí, né? A gente tem, assim, sempre tem, né? Todo mundo tem histórias, assim, para compartilhar. A gente, por mais que as pessoas falam, mas, né, os caras estão aí, tem pouco tempo, assim. A gente tá realmente no começando, assim. Mas, ao mesmo tempo, assim, as coisas aconteceram de forma rápida, assim, né? Eu até falei, assim, eu já trabalhava com marketing um pouco antes, então, assim, a gente traz essas experiências, né, para fotografia, assim. Né? Então, acaba que a gente no caso, o que eu precisava mesmo era entender do processo ali da foto mesmo, né? Então, agora a forma de lidar com isso, assim, a gente já entendia, assim, como que você faz para divulgar, como que você faz para se posicionar. Então, desde o começo, eu já tinha um posicionamento de um fotógrafo já, né? Tanto que muitas pessoas, assim, às vezes veem, assim, não imaginam, assim, acham que tem muito tempo, né? Então, eu já faço mentoria, tem fotógrafo que tem 10 anos. O Guilherme é mentor também. Gente, é muito assunto, não dá para ser só em um episódio, não, vai ter que ser mais. Então, assim, a gente tem fotógrafo que tem muito tempo, assim, mas às vezes não chegou, assim, onde a gente chega por conta disso, assim, sabe? De entender os processos do mercado, às vezes de acompanhar essas evoluções, né? Isso é muito importante, né? Não adianta você ser só um ótimo fotógrafo, mas se você não souber se comunicar, transmitir, para as pessoas verem isso, você não demora a crescer, né? Cara? E mostrar, assim, como, né? Facilitar isso, as pessoas né, te encontrarem, assim, como que a pessoa vai... Né, mostrar, assim, a pessoa tem que entrar ali, tá tudo fácil, assim, para ela identificar o que você faz, como que você faz, por que você faz. Então, isso aí tem que estar já claro, assim, dentro do perfil. Né? Alinhado. Mas isso é conversa para um outro episódio, viu? Porque... tem muita coisa. O que vocês acham? Será que o Guilherme volta mais para frente? Na verdade, Guilherme, poderia voltar você e a Bruna. Aí, ó. Que a Bruna, gente, a esposa dele é maquiadora. Então, assim, os dois também, de certa forma, tem um trabalho duplo, né? A gente trabalha, ela faz as maquiagens das sessões, mas não fala né? muito não, isso vai ficar pro próximo episódio, tá bom? Então, mano, eu queria agradecer demais sua presença aqui. Eu que agradeço. Dizer que a gente... Tamo junto, viu? Eu vou usar mais o seu estúdio, viu? Não é pra me cobrar caro, não. Brincadeiras à parte, estou muito feliz com essa nova casa, né, com esse novo projeto, né, e mais uma vez, se você chegou até aqui, cara, curte, tá bom? Deixe sua curtida, compartilha, deixe seu comentário, se inscreva, né, no canal, e assim, vão passar muitos fotógrafos, né, muitos videomakers, se você é cara, já comenta aí, eu quero participar, a gente já começa a conversar, alinhar as coisas. Né? Na fotografia, são vários nichos. Então, a gente vai ter fotógrafos de casamento, gestantes, né? E por aí vai. Então, assim, vai ter muita, muita história mesmo. Então, a gente se vê, né, no próximo episódio. Valeu, mano. Mais uma vez, obrigado. Valeu. Viu? E tamo junto. Até o próximo episódio, galera.